O dia 1º de janeiro foi de uma festa para 59 milhões de brasileiros. Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, e recebeu a faixa presidencial de cidadãos que representam a diversidade do povo. Na subida da rampa, o senhor presidente da República é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. Entre eles, o cacique de 90 anos, líder do povo Kayapó, o Raoni Metuktiri, o menino Francisco Carlos do Nascimento e Silva, o professor Murilo de Quadros Jesus, a Virgília Jucimara Fausto dos Santos e o influenciador de inclusão Ivan Vitor Dantas Pereira, o metalúrgico Wesley Viesba Rodrigues Rocha e a catadora Aline Souza. A primeira-dama, Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a esposa dele, a Lu Alckmin, também acompanharam o grupo. E, lógico, a cadela Vira-Lata Resistência também estava lá. O Lula foi eleito presidente do Brasil pela 3ª vez, um feito inédito na história da política brasileira. Essa disputa foi acirrada e marcada por extremismos. Ela se resolveu no segundo turno com 50,83% dos votos para o petista. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Mas apesar de Jair Bolsonaro ter sido derrotado nas urnas e declarado inelegível pelos próximos 8 anos pela Justiça Eleitoral, no mérito também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. O bolsonarismo seguiu mais forte do que nunca no Congresso Nacional. Figuras como Damares Alves... Eu vou contar uma coisa pra vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Hamilton Mourão... Sérgio Moro... Coisa que eu não vi ainda e não tem nada. Não, eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Ricardo Salles, Marcos Pontes... E aí, deputado Salles, tudo bem? Passou a boiada, agora veio comprar orgânico? Comprar orgânico? Legal, legal. O cara come orgânico, mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo. Vai embora. Muito bom. Orgulho da nação. Flávio Eduardo Bolsonaro. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou pra mim e falou: Flávio, você não quer? O que você acha de você ser o indicado pro Supremo Tribunal Federal? Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Conseguiram se manter no poder como senadores e deputados federais. Por outro lado, o governo Lula conseguiu garantias importantes para o futuro do governo. Aprovou a reforma tributária, a taxação de super ricos e offshores. Eu tenho certeza que nós temos que agradecer a Deus, Benedita da Silva. A Deus, porque somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco, parabéns, Lira, parabéns aos deputados. São correções importantes num sistema tributário injusto que faz recair a conta do lado mais fraco da sociedade. É isso que nós estamos corrigindo. Isso em proveito do quê? De uma economia mais estável, de uma taxa de juro mais baixa, de mais investimentos estrangeiros. Nós estamos aí gerando emprego, melhorando o PIB. Nomeou 2 ministros no Supremo Tribunal Federal e um novo procurador-geral da República. Ninguém questionou a importância que o Zanin teve na questão do Lula. Ninguém nunca questionou. Mas como é que vai votar o Zanin em relação a essas questões? A gente colocou uma pessoa que o único motivo foi que ele defendeu o presidente Lula. Então, eu acho assim, o Dino é um cara espetacular. E que bom que é o Dino em relação a vários outros que poderiam ter sido. Que bom. O que a gente tá falando é o seguinte, caramba, nunca vai chegar o tempo em que a gente vai começar a tentar ter um STF que represente mais o país. Irmão, o filho do Gonê foi assessor do Gilmar. O filho do Gilmar
foi sócio do Gonê. Olha onde o Lula se meteu agora, irmão. Ele virou refém desse núcleo que se formou. Mas Lula ainda não é uma unanimidade no país. Segundo a pesquisa Quest, só 36% classificam a gestão Lula como ótimo ou bom. A reprovação está em 29%. Mas como devem ser os próximos 3 anos? Como foi o balanço de 2023? Lula vai ser capaz de manter a governabilidade e construir um legado forte para as próximas eleições em 2026? Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Esse é o último episódio do Em Detalhes do ano e, claro, por causa disso, a gente vai falar a respeito do balanço. A gente vai fazer um balanço político, econômico, com um jornalista que vocês já conhecem aqui, o nosso parceiro Luiz Nassif. Vai conversar com a gente no Em Detalhes. Nassif, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Em Detalhes. Obrigado a vocês pelo convite aí, sempre é um prazer falar com vocês. Prazer é todo meu, Nassif. Bom, vamos começar essa conversa falando sobre as dificuldades com o Centrão, né? Porque foi um ano bem intenso, para dizer o mínimo, em relação a uma negociação com os parlamentares. E teve que entregar caixa, teve que ceder a muita chantagem do Centrão, também Ministério do Esporte, enfim. Vamos por partes, né? Falar dos principais pontos que foram vitórias para o governo Lula, mas tiveram derrotas também. A primeira pergunta que eu te faço, então, Nassif, a partir desse balanço de 2023 que a gente está se propondo a fazer, o Executivo, o governo Lula, precisou mais do Legislativo do que o Legislativo precisou do Executivo? O que você acha? Nós chegamos, a gente pega sempre o Supremo querendo criar o semipresidencialismo. Todos esses anos aqui de Lava Jato, de ataques da mídia ao governo, impeachment e tudo, criou um monstro aí que não é o parlamento, é o Centrão dominando o parlamento. Antes através do Eduardo Cunha, agora através do Arthur Lira. E ele é insaciável. Agora eu diria que o Lula porque o Lula assume sob controle do Centrão, as Forças Armadas saindo aí de uma quase semi-conspiração, o 8 de janeiro espalhando problemas para todo lado, aí o mercado pressionando também, fazendo terrorismo. Então ele chegar inteiro até o final do ano, ainda conseguindo aprovar a reforma tributária, conseguindo manter o grau de popularidade, a aprovação ao seu governo é maior do que a desaprovação. Então eu diria que foi um milagre político aí, mas teve seus custos. Um dos custos foi obviamente o Centrão, o Centrão é tão atrevido que chegou no final agora, ele queria ampliar os valores das emendas, praticamente se apropriando do orçamento federal, que é uma atribuição do Executivo, né? Mas o Lula precisou ceder muito aí para as reformas. Agora, o grande vitorioso nesse ano aí foi o mercado. Eu estava achando até engraçado aí o pessoal mostrar aquelas apostas iniciais do mercado, vai dar tudo errado, aquele terrorismo do mercado. Vai virar a Venezuela, né, Nassif? Vai virar a Venezuela. Isso aí não foi erro do mercado, isso foi a estratégia do mercado que fez o governo se enquadrar ao mercado. Faz parte, digamos, de uma tradição antiga aí, de um mercado fazer terrorismo, a mídia dá eco a esse terrorismo, e o governo se enquadrou aí com o arcabouço fiscal e com esse orçamento aí, base zero. O orçamento vai ser sem déficit para o próximo ano. Então eu diria que o Haddad, dentro dessa estratégia, saiu bem, saiu prestigiado no final, mas o grande desafio vai ser o primeiro semestre do próximo ano. Você tem fatores favoráveis aí, o superávit comercial, a safra e tudo aí, mas você vai ter um orçamento apertadíssimo. Todas as avaliações isentas aí mostram que se não houver uma notável recuperação da economia, e não parece que vai haver uma notável recuperação da economia, você vai ter que começar com os cortes orçamentários aí. E daí você vai ter um desafio muito grande aí no ano que é fatal aí para as eleições de 2024, né? E para preparar as eleições de 2026. Porque aí gera um desgaste em termos de opinião pública também, né, Nassif? Então realmente vira um desafio muito grande. Você falou do Centrão, o cientista político, o professor Marcos Nobre, ele usa um termo de Centrão que ele chama de carcará, né? Que é o Centrão que pega, mata e come. E eu acho uma definição muito boa para mostrar esse caráter predatório que o Centrão tem
em relação ao governo atualmente, né? Absoluto. E aí a culpa total aí é daquela grupo de generais incompetentes aí que o Bolsonaro colocou no palácio, né? Sem condições de governar, passou a governabilidade pro Centrão. E daí o Centrão se colocou lá e não quer sair. Quer dizer, o Centrão respeita mais o Arthur Lira do que o próprio Lula. Então o Lula ele vai ter que chegar agora em 2024 e vai ter que ter um protagonismo político que independa do Congresso. Já que as principais reformas foram aprovadas, embora as reformas principais, que as reformas sobre renda e patrimônio ainda continuem em banho-maria, isso é importante entender também, né? A reforma tributária saiu porque os patrões do Arthur Lira assim, apoiavam também. Quem são? BTG, esse pessoal aí que financia fundamentalmente aí o Centrão. Né? Mas agora que vai entrar em ganhos de capital e tudo, vai ser um desafio mais difícil. Né? Mas vamos esperar agora aí que o Lula consiga estabelecer esse discurso aí da União Nacional. E essa União Nacional tem enfatizado aí a maneira, o tema capaz de unir o país é o tema da produção. Por que o bolsonarismo cresceu? Porque quando você pega a maioria absoluta da população, dos pequenos empresários do interior, eles são órfãos de Estado. Esse modelo aí de políticas restritivas e tudo, que vem desde lá de trás. Cada crise que vinha, você tem que aumentar imposto, cortar gastos sociais, aumentar juros. Isso aí provocou um distanciamento radical da população em relação aos sucessivos governos. Então você vê, por que o bolsonarismo conseguiu mobilizar parte do país? Ele deu uma missão maluca, né? Você quer ajudar o Brasil, salvar o Brasil, então você tem que rezar na porta de quartel, tem que rezar para disco voador, tem que rezar para pneu. Então o Lula ele tem que mostrar que o produtor, o que é o produtor? É tudo aquilo que não é financeiro. O fabricante de sapato, o MST, a cooperativa, ele tem que mostrar que essa produção que salva o país. Essa produção é que gera emprego, gera tributos, né? Então ele já tem ameaçado caminhar nessa direção, mas o discurso de unificação para mim seria isso. É o que junta a igreja evangélica com MST, o enaltecimento do trabalho. Mas o trabalho mesmo, a produção, aquela que gera emprego, gera impostos. Você pega todo esse trabalho de arcabouço fiscal, qual é a avaliação? Tudo beneficia o capital financeiro. O capital financeiro gera riqueza? Não gera. O capital financeiro entra, faz arbitragem, compra empresa em dificuldade, vende mais à frente, compra refinaria pronta. Então o Lula tem que se voltar mesmo para o setor real da economia, pegando a Confederação Nacional da Indústria, Federação do Comércio, MST, todo esse pessoal que é o pessoal que constrói efetivamente o futuro do país, né? E não especulação somente, né? O Nassif, tem uma pauta que foi um dos ganhos do ministro Fernando Haddad, que foi a reforma tributária aprovada, né? E aí, em contraponto, você já citou isso, mas acho importante a gente dizer que foram os 37 bilhões de reais garantidos em emendas parlamentares, né? Foi o balanço, vamos dizer assim, né? Que a gente teve. Apesar de não ser o ideal, essa reforma tributária, foi a reforma que foi possível fazer nesse contexto. Você acha que essa foi a maior vitória econômica do governo Lula, do ministro Fernando Haddad? Qual o potencial dessa reforma a longo prazo, na sua avaliação? Porque ainda vai precisar definir a alíquota por meio de projeto de lei, enfim, ainda tem outros passos que a gente tem que dar, sem contar que vai ser implementada ao longo dos anos. Então não tem um efeito imediato, mas a longo prazo a gente deve observar aí um efeito importante. Foi uma maior vitória, sim, e é uma simplificação fantástica, né? Porque hoje o que você tem? Você tem um conjunto de impostos federais, né? O IPI, o PIS, PASEP, você tem os impostos estaduais, ICMS, você tem imposto municipal e tudo em cascata, né? E tem um monte de arquitetura fiscal aí para o pessoal não pagar imposto, né? Que fazem em Zona Franca. Então essa simplificação vai facilitar muito você identificar quais setores que você pode beneficiar, explicitar aqueles setores que são beneficiados aí indevidamente, né? Ela tem todas as suas vantagens. Agora a alíquota, veja bem, é uma alíquota alta que está sendo anunciada, 27,5%. Por que é alta? Porque você tem dois tipos de tributos. Você tem os tributos indiretos, que são aqueles sobre consumo, e tem os tributos diretos, que são aqueles sobre a renda. E os tributos diretos são muito baixos no país. Vocês mesmos, aí o Eduardo mostrou que para regularizar os offshores, tudo aí, colocou-se uma alíquota ridícula. Aliás, enquanto não aumentar o direto, você tem que aumentar o indireto. E quem paga o indireto é o pobre, porque é sobre consumo. Então, quanto menor a renda da pessoa, mais essa renda é utilizada no consumo. Uma pessoa pobre, tudo gasta 100% da renda no consumo, ou seja, tributado em 100%. Uma pessoa rica gasta 1% no consumo e o resto acumula, e tem uma tributação baixa, né? Então o grande desafio vai ser efetivamente essa reforma fiscal aí para poder tributar o capital
capital aí ter um imposto progressivo aí para pegar a riqueza financeira que se avolumou aí nas últimas décadas, né? É uma distorção surreal. E, Nassif, também tem um outro aspecto do governo. A gente teve um avanço, no caso Marielle, a gente falando aqui de segurança pública, que é uma preocupação muito grande do governo Lula, e acho que tem que ser mesmo, né, Nassif? Mas a gente teve um avanço com o ministro Flávio Dino, no caso Marielle. Em um semestre conseguiu se fazer o que em 4 anos de governo Bolsonaro a gente não teve. Mas também a gente teve a adoção de medidas que são já comprovadamente, falando do ponto de vista de científico também da segurança pública, que são ineficazes, como garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro e na Bahia. E é uma medida que pode ser, inclusive, combustível para a extrema-direita nas eleições. A segurança pública foi o grande gargalo, talvez, do governo Lula em 2023, Nassif. O que você acha? Porque levando em conta também que governo de esquerda já tem essa pecha de ter dificuldade para falar e para adotar ações na segurança pública nessa área. Inclusive hoje, quando a gente está se falando, dia 20 de dezembro, teve até a adoção agora de uma plataforma, de um aplicativo que deve ajudar nessa questão do roubo de celulares. Então, é uma preocupação grande do governo Lula. Pois é, mas quando a gente fala em governos progressistas assim, os 2 melhores planos de segurança que eu vi ao longo das últimas décadas, uma foi do Eduardo Campos, em Pernambuco, e outra da Polícia Militar do Fernando Pimentel, em Minas Gerais. E quando você pega São Paulo, a Polícia Militar aqui, ela tem bons quadros. O problema é que colocaram a segurança pública aqui nas mãos de um cara que é só bom em matar pessoas. Como que atuava a Polícia Militar em Minas? Fazia um mapeamento estatístico dos locais onde havia mais crimes. Daí mandava uma viatura da polícia lá, que estava ligada com um computador, ligado em uma central de banco de dados, e fazia polícia de proximidade. Ou seja, você ficava lá no entorno, fazendo amizade, inclusive, com a vizinhança, para ter noção do que estava acontecendo, é que ele intimidava o crime. E as organizações criminosas trabalhadas através de trabalho de inteligência. Vamos pegar um caso que está acontecendo em São Paulo aqui, uma explosão de roubos de celulares em plena rua. Eles estão arrebentando carros. Eu fui vítima disso aí uns 15 anos atrás, quando o governador era o Alckmin aqui, e o secretário de segurança era um assassino aí, aquele cara que comandou e permitiu o massacre de 2006 aí. Você tinha roubo de celular para todo lado. Por que você tinha roubo de celular para todo lado? Porque você tinha receptador fácil. Então, quando entrou um outro secretário de segurança, ele passou a atuar em cima das lojinhas aí que compravam esses celulares. Daí o roubo caiu. E você tem um grande modelo de segurança. No caso do Eduardo Campos, ele tinha um mapa, a sala de situação dele, onde ele juntava Secretaria de Segurança, PM, tudo, e secretarias sociais. Então ele via as regiões onde havia mais problema de crimes e fazia um trabalho conjunto lá de todas as secretarias. Nós tivemos um exemplo aqui muito bem sucedido na Copa do Mundo. Foi quando pela primeira vez se ensaiou aquele que vai ser o modelo de segurança do país, que é um modelo baseado no SUS. Ou seja, você tem um conselho de secretários de segurança, você compartilha bases de dados, compartilha informações, define políticas nacionais. Isso aí funcionou maravilhosamente na Copa do Mundo. Quando veio aquela experiência, eu falei, puxa, agora você já tem, finalmente o governo vai atuar. Mas o governo, a Dilma na época, estava nas mãos do ministro Eduardo Cardoso, que é um grande advogado, uma pessoa amabilíssima, e o pior ministro da Justiça que eu já vi na história. Isso. Ele era completamente inerte. Então foi deixando rolar, não fez nada. Mas o modelo existe já. Agora o ministro Flávio Dino, ele teve esses problemas no Rio de ampliação da criminalidade, mas agora chama atenção para uma coisa, hein? Hoje aconteceu um fato, essa questão aí do governador do Rio ter quebrado aí o seu sigilo com suspeitas de corrupção, o avanço que estão fazendo sobre uma deputada lá, Lurdinha, uma coisa assim. A polícia está chegando no centro político do Rio de Janeiro. Essa mulher, que é considerada como uma das líderes do PCC, eu conversei ontem com uma pessoa que era muito ligada ao pessoal da ThyssenKrupp, que era uma siderúrgica alemã grande que tinha no Rio de Janeiro, e em 2007 ou 2008 ela era achacada justamente por essa deputada. Então, se não pagasse a propina, eles alemães falaram, não podemos fazer, mas se não pagasse a propina, qualquer episódio eles eram convocados para a Assembleia Legislativa, pressionados, chantageados. Então, digamos, nós já tivemos um avanço quando teve essa CPI das milícias lá, que pegou o Tribunal de Contas, pegou um monte de políticos. E agora nós estamos entrando numa segunda rodada que vai mostrar a natureza política do Rio de Janeiro, amplamente dominada pelas milícias aí, pelo crime organizado, né? Então tudo isso leva a uma... Hoje a questão da segurança pública é prioridade número 1. Você pega aqui São Paulo, o pessoal exibe. Não, São Paulo reduziu o número de furtos, de mortes. Por quê? Porque foi feito um pacto com o PCC. O PCC domina grande parte do território de São Paulo. Então você fala, pô, você para reduzir crime comum, você tem que fazer um pacto com o crime organizado? Isso é uma maluquice, né? Então, digamos, vai ser o grande desafio do próximo ministro. O ministro Dino não teve tempo,
foi... E tem essa pressão da opinião pública do que ocorria no Rio de Janeiro, fez aquela GLO inútil lá, que não tinha razão de ser, né? Mas esse é um grande desafio do país, da civilização, porque esses caras estão em todos os lugares, ampliando espaço. Outro dia saiu uma matéria mostrando a invasão do PCC na Europa, dizendo que eles têm hoje mais quadros do que teve a máfia no auge, né? Então esse é um desafio. Agora você vê, durante 2 governos, nós tivemos um governo, que era o Temer, que era estreitamente ligado ao jogo do bicho. O Temer foi eleito, o financiamento de campanha dele sempre foi do jogo do bicho em São Paulo. E sai do Temer, entra para Bolsonaro, que é a milícia no poder, né? Isso aí mostra o grau de degradação que entrou a mídia e de cegueira de todos aqueles que permitiram que a Lava Jato levasse o país a essa condição, né? Sem dúvida. E você falou que a segurança pública deve ser a prioridade número 1 do governo, e eu concordo contigo. E tem uma outra questão, que é a área da saúde, que nos últimos anos foi uma área muito prioritária também, principalmente em razão da Covid-19 no Brasil, no mundo inteiro. E o presidente Lula tentou blindar de todas as formas possíveis a ministra Anísia Trindade. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu no Brasil em relação à Covid, ter uma ministra técnica aí que realmente entendesse o que entende, inclusive, porque ela se mantém na pasta, mas era muito importante, continua sendo muito importante para que ela continue trabalhando com evidências científicas no Ministério da Saúde. Agora, como que se trabalhou esse ano, você acredita, se foi uma contenção de danos que a gente teve, porque é uma situação muito grave que a gente está vivendo, enfim, de toma lá da cá, de chantagem do Centrão, tem essa questão de recuperação do financiamento do SUS, enfim, continua a área da saúde gerando uma preocupação, ainda que não seja a número 0 ou a número 1, como a segurança pública. A vantagem da saúde é que nós temos um modelo do SUS aí que é extraordinário. E temos uma inteiro, né? E temos uma ministra aí que representa a Fiocruz. A Fiocruz é um ativo nacional da maior relevância. Você pega a melhor política industrial que foi pensada nesse país, desde que eu me conheço como jornalista econômico, veio desse pessoal da Fiocruz, que foi a política de desenvolvimento produtivo, que permitiu aí você começar a construir, digamos, um espaço de saúde. Até a gente achava que a grande vocação brasileira no mundo seria fornecedora, digamos, dessas indústrias de bem-estar, a saúde, a educação e tudo. Agora, o grande problema da saúde vai estourar e já tá em fase enrolada, são os planos de saúde, né? Os planos de saúde que você criou um modelo aí totalmente irracional. Quando começou esse modelo, eu lembro o Adib Jatene, o saudoso Adib Jatene, que foi um baita do ministro da Saúde. Quando começou esse negócio da tecnologia na saúde, ele falou, é um abuso que está acontecendo. Você chega na Avenida Paulista aí, tem 10 tipos de equipamento aí que não dão para excesso de equipamento. E daí você montou um modelo de planos de saúde aí que é um modelo que se autodevora. Porque você tem um médico na ponta que pede o maior número possível de exames. Os hospitais que querem aumentar a demanda. Daí os planos de saúde seguradoras que querem conter a demanda. Mas não conseguem. Então é uma irracionalidade. Se você for 3 vezes em médicos aí durante o ano, cada médico vai pedir os mesmos exames do anterior. Então você tem aí um processo, uma irracionalidade que está deixando muito plano de saúde aí em crise. Você tem casos que nem a Mil aí, que vai ser vendida aí, que está abandonando seus clientes de menor renda. O grande problema aí vem e a Agência Nacional de Saúde, que, como todas as agências, são capturadas pelos regulados, né? Então, agora, no caso da saúde, tem que levar em conta que o governo Bolsonaro, ela foi tomada por uma quadrilha, né? Aquele jogo de vacinas lá, de atrasar vacinas, era negócio. Negócio envolvendo militares da reserva lá, envolvendo pastores, aquele negócio da Covaxin e tudo lá. Então, você tem que ter uma remontagem. E veja bem, o que segurou aquelas maluquices todas foi um funcionário de carreira do Ministério da Saúde que denunciou, permitindo abrir a CPI, né? Então, você tem um problema de financiamento. Daí entra mais uma vez a questão do arcabouço fiscal e tudo, que vai criar problemas no próximo ano, né? Mas você tem um modelo. E houve uma ampliação, né, na CIF, mais médicos, que voltou, né? Também o Farmácia Popular, que ampliou acesso gratuito a mais medicamentos. Então, a gente teve esses pontos positivos de investimento, né? Sem dúvida. Agora, você vê, o Mais Médicos, quando entra aquele primeiro-ministro da Saúde, Mandetta, ele foi o cara que acabou com o Mais Médicos. E a visão deles é o seguinte, não, como que nós vamos trazer aqui pessoas que
o que elas ganham vai para o Estado. Esse pessoal é incapaz de admitir que tem pessoas que têm outros modos de vida. O MST, qual é a maior indignação aí dos ruralistas com o MST? Que no MST o cara não é dono da terra, ele é dono da produção da terra, para evitar especulação. E para esse pessoal isso aí é morte, né? Morte, isso é comunismo. E no caso do Mais Médicos, a mesma coisa. Ele deixou desassistido milhões de brasileiros, fez um concurso aí em um mês, os jornais davam concurso, já tem mais candidatos aí do que... Depois de 2 meses, todo mundo que tinha sido selecionado para lugares afastados se mandou. Então o Mandetta ele tem uma responsabilidade enorme aí nos males que causou aí aos brasileiros também, né? Mas agora, então essa é uma prioridade, é outra prioridade também que a gente vai ter que batalhar aí para que os cortes orçamentários não afetem a saúde, né? A saúde e a educação, né? Que tem sido também duramente atingida nesses últimos anos e não se recuperou, né? A gente viu, por exemplo, o resultado do PISA, que mostrou que os estudantes, né, os alunos brasileiros tiveram uma defasagem histórica, dados de 2022, mas que foram divulgados em dezembro de 2023. É essa a análise que a gente tem. Mas em matemática foi considerada muito abaixo do ideal. Então, assim, realmente a gente tem uma defasagem que é histórica, mas que piorou muito na pandemia durante o governo Bolsonaro. E acho que a educação também, esse ano, não foi talvez uma das prioridades. Tem a questão da pesquisa científica também, né, Nassif, que não recebe investimentos do Brasil há muitos anos e tem enxugado ainda mais esses recursos. A educação, para mim, é o problema mais ostensivo aí do governo Lula, né? Porque quando você fala em loteamento do governo para Centrão, tem um monte de ministérios aí no mão do Centrão, mas a educação é cota do PT, é um ex-governador do PT. O que o Camilo Santana está fazendo lá, loteando o ministério para a Fundação Lema, é um escândalo. É um cara mais inepto. Você tem lá 2 secretárias lá, uma que foi governadora e tudo, que comandam, que são ligadas diretamente à Fundação Lema, comandam tudo, afastaram a responsável pela educação inclusiva. O Haddad, quando ministro da Educação, ele montou um programa de educação inclusiva que tinha 900 mil crianças com deficiência na rede federal. Um dos grandes feitos sociais aí do governo Lula. Quando entra agora o Camilo Santana, tiram a mulher que representava o movimento de inclusão, daí entra uma outra pessoa que está sofrendo assédio moral lá, daí você pega o Lema, junta um grupo de bilionários para orientar na digitalização das escolas. Daí você fala, se é um grupo de bilionários, o que é? Eles vão colocar dinheiro? Não, eles vão ajudar as especificações técnicas da banda larga lá. E projeta uma banda larga altíssima, que não é necessário para a rede escolar. Por quê? Porque é a única que poderia ser atendida exclusivamente pelo Elon Musk. Então é muita coisa. Curso de Direito agora. Montou um grupo para rediscutir o curso de Direito, que é um dos pontos centrais para humanizar a justiça, para fazer com que a justiça passe a aceitar direitos sociais, individuais. Monta uma comissão composta exclusivamente de advogados corporativos, que trabalham para empresas. Então eu diria que a grande decepção, mas de longe é o Ministério da Educação. Essa questão do curso, você tem princípios interessantes, você trabalhar com temas aí, ligando várias matérias, mas ele se fechou totalmente para os professores. Gente, se tem algo que se identifica com as ideias de direitos, com o próprio PT, é a rede pública escolar. Ele se fechou para as universidades e para a rede pública escolar. O ministro da Educação, ex-governador do PT. Para mim, essa é a grande falha visível aí desse primeiro ano de governo Lula. É muito importante a gente falar de educação. A gente tem muitos desafios, né, Nassif? Mas a gente tem um episódio de meia hora, então eu queria aproveitar e colocar 2 temas importantes do governo Lula. Relações internacionais foi prioridade para o presidente. A gente falando aqui de política externa. Acho que vai continuar sendo. O Lula viajou bastante, reconstruiu relação com a China, por exemplo. Fez um esforço, talvez recorde de repatriação que a gente já teve quando trouxe de volta brasileiros palestinos. Influenciou na entrada formal, por exemplo, da Bolívia no Mercosul, o que é muito importante também em termos de bloco. A gente saiu de uma posição de par internacional mesmo com o Ernesto Araújo, para uma reconstrução diplomática, vamos dizer assim. E acho que a gente pode unir nessa sua resposta tanto a questão da política externa como a do meio ambiente, porque ela está intimamente ligada, né? O Lula foi e vendeu muito a imagem do Brasil como querer acabar com a devastação no Brasil, que é uma situação muito grave que a gente vive agora. E tem também a questão da urgência climática que tem que enfrentar também, né? Até a coisa mais engraçada que tem é o seguinte: quando você pega o crítico do Lula não consegue entender a dimensão política do Lula. Então ele tem que trazer o Lula para o seu nível. Quando você pega a parte internacional do Lula, o Lula hoje é o maior estadista
progressista do mundo. Mas sem comparação. É o sujeito que está... Ele e o Papa são as duas pessoas que estão trabalhando para unir o mundo, para reduzir, para combater miséria, para fazer a paz entre as nações. A dimensão dele não tem paralelo. Pega a Alemanha lá, que quando ele se encontra com o primeiro-ministro alemão, a reação deles. Então não tem. O Lula é de uma dimensão internacional aí sem paralelo. Isso torna ele um grande ativo nacional. Mas daí quando você vai ver os comentaristas aí, não, o Lula falou tal coisa de tal jeito. O Lula não condenou a Venezuela do jeito que devia condenar. O Lula atuando como mediador. Então eles dizendo que o Lula falhou porque não condenou um dos lados. Como é que vai fazer a mediação? Né? Teve esse problema com a Ucrânia também no começo de 2023, né? Com a Ucrânia também. E daí quando vem aqui, de repente o Zelensky diz que o Brasil é fundamental para as negociações da Ucrânia com a Rússia. Consegue, Itamaraty, apresentar um voto para pacificação no Conselho de Segurança da ONU, só teve os Estados Unidos contra. Então é uma dimensão. Agora um ponto muito importante no meio ambiente, é o que ele está dizendo aí nos fóruns internacionais, os países ricos até agora, eles só veem o meio ambiente como negócio. Eles têm que pagar. E um ponto muito importante é que tem muita indústria da Europa que vem para o Brasil para poder produzir, porque lá ela não consegue mais por conta da questão da poluição. É o Lula aí se espelhar no Juscelino e na China e estabelecer pré-condições. Quer vir para o Brasil? Tem que ter fornecedor brasileiro, tem que ter um sócio brasileiro e transferir tecnologia, tem que ter compromisso com exportação, seja lá o que for, dependendo de cada empresa. Né? Então o Brasil ele pode ter um poder de barganha aí muito, muito expressivo. E tem negociado isso, né, Nassif? Até a Alemanha, a Noruega são os principais doadores do Fundo Amazônia. Até os Estados Unidos prometeram fazer doação também, acho que em abril ou maio desse ano também fez essa promessa. Enfim, ele tem negociado com países da União Europeia, o Reino Unido também, então tem caminhado nesse sentido, né, para combater o desmatamento na Amazônia. Agora ele tem que começar a negociar com as empresas, porque você tem aqueles dogmas que foram criados ao longo dessas décadas. Você não pode ter imposto de importação, você não pode exigir da empresa que vem para cá contrapartidas, você tem que deixar o mercado livre. Então isso aí ele tem que romper com esses dogmas aí e levantar a bandeira da produção. A produção nacional é a parte mais importante da construção de um país. E não precisa ser só de empresa nacional. A produção nacional da multinacional, a produção nacional da cooperativa, essa é a bandeira que eu acho que tem que ser levantada, né? Mas a gente tem que fazer um dia um compêndio das críticas dos comentaristas internacionais ao Lula aí, que é uma das coisas mais humorísticas que... Você tinha o Ortega y Gasset, muito tempo lá atrás, ele fez um estudo sobre os estadistas, que ele dizia. Ele falava, tem 3 tipos, não de estadistas, de governantes. Ele falou, tem o intelectual, nós tínhamos o Fernando Henrique, que batia muito com isso, né? Ele é ótimo para criar álibis para não ação. Daí você tem o pusilânime, que é o Itamar aqui. O pusilânime é uma pessoa normal que nem nós. Nós gostamos dele, a gente consegue entender, a gente pode encontrar ele num bar. E você tem os estadistas. Ele falou, o estadista é um megalomaníaco. O Napoleão tinha a mania de querer ser Napoleão, porque para querer mudar um país, você é megalomaníaco. Para você conseguir enxergar o estadista, você tem que trazer ele para o seu nível. Então você vai ver aqueles pequenos defeitos da pessoa humana para não ter que analisar o seu papel político, porque você não consegue entender, é muito grande. Então o Lula tem isso, né? Você pega um país como esse aí, ameaçado pela ultradireita, ameaçado, que você tem hoje a única esperança é uma pessoa de 78 anos, que é o Lula, né? Nassif, pra gente fechar, na verdade já estourou o tempo aqui, mas eu quero fazer como se fosse um pinga-fogo contigo, de quais foram as áreas que o Lula saiu melhor, o governo Lula, né? Se saiu melhor e as que foram os principais gargalos desse ano, pra gente pensar nas perspectivas pra 2024. Vamos lá, primeiro as melhores. Bom, você teve a reforma tributária, que foi um bom feito aí, né? Você tem o início da reconstrução aí do sistema de inovação e tudo aí, é o início de reconstrução. A recuperação da FINEP aí se insere nisso também. A saúde aí com a volta dos mais médicos aí, que foi feito, apesar de um orçamento apertado, né? Eu diria que é por aí. O fato de ter sobrevivido ao Centrão aí também não deixa de ser um feito, né? E as piores coisas aí que eu vi, muitas delas são inevitáveis devido à correlação de força, mas que são derrotas. Bom, você tem o Ministério da Educação, que não é derrota, aí é desatenção, né? Mas o arcabouço fiscal é uma derrota. Você entrar com a LDO com déficit zero o ano que vem é uma derrota. Esse atendimento das demandas do mercado aí não tem jeito. Eu acho que tem uma outra vitória relevante aí, que foi a criação dessa parceria pela democracia entre o Lula e o Supremo Tribunal Federal. Quando você pega a indicação do Flávio Dino e do Paulo Gonet, tá ligado a esse arco aí essa parceria aí para garantir a democracia brasileira, né? Embora o Supremo cheio de vícios,
Supremo tenha pecados, mas ele espiou bem aí nessa fase da resistência democrática aí também, né? Quando você pega a FUNASA, pega esses centros aí de corrupção e tudo aí, orçamento secreto, essa subordinação muito forte ao Lira, sabe? Isso aí desgastou o Lula, porque tem muita gente que fala, não, tudo bem, o Lira tem poder de chantagem, mas você tem que impor alguma resistência, né? E o Lula, não sei se cansado, eu acho que o Lula, de certo modo, ele perdeu um pouco a confiança na intuição dele. Ele sempre foi muito intuitivo, saiu otimamente bem quando começou o Mensalão e tudo. De repente, você tem 10 anos em que o mundo desaba. Tudo aquilo que ele achava que estava sob controle, ele desaba da forma mais inesperada possível. O Supremo avalizando os abusos da Lava Jato, Mensalão, o Ministério Público falsificando provas. Então aquilo trouxe para ele uma insegurança em relação à intuição dele, né? Ele teve um primeiro ano, também teve a questão da cirurgia que atrasou e tudo. Agora a gente espera que para o segundo ano agora ele já esteja recomposto, faça uma reforma ministerial e volte a ser aquele Lula de 2008 a 2010, aquele Lula que encantou o mundo aí, ajudando a tirar o Brasil da crise, lançando a imagem de um Brasil moderno, defensor dos direitos sociais e tudo, né? É isso, não vai ser fácil, né? A gente até já falou, mas segurança pública acho que vai ser muito perigoso para a imagem dele, né? Tem que tomar um cuidado muito grande, porque é responsabilidade dos governos estaduais também, né? Então, é um cuidado aí que o governo precisa ter para 2024. Luiz Nassif, muito obrigado, querido, por aceitar nosso convite. Foi um prazer falar contigo nesse episódio que vai fechar o nosso ano de Em Detalhes, inclusive. Prazer enorme te ouvir. Um abraço até ano que vem. O prazer foi meu aí. Um abraço para você também, viu? Até mais, Nassif. Até mais. Obrigada. Videocast Em Detalhes fica por aqui. Nosso próximo episódio vai ao ar em 2024, ou a gente ainda pode, de repente, ter uma surpresinha aí, um episódio extra pra você. Fica ligado aqui nos nossos canais. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um abraço, até ano que vem. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast Em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de TV Globo, TV Brasil, Record TV, TSE, Câmara dos Deputados, TV Senado, Jornal Globo, Portal UAI, Portal Metrópolis, Canal Gov e ICL Notícias.